Olá, bem-vindos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Florescer de hoje. Olá para quem estava até agora na imersão com a gente. Vamos iniciando esse nosso encontro então. Vou convidar vocês a fazermos um exercício, depois vamos falar um pouquinho sobre a prática do olhar sistêmico, sobre o aprender a utilizar esse olhar sistêmico, como é se tornar um constelador e por que ser um constelador, enfim, vamos abordar um pouquinho todo este assunto. Mas antes vamos então nos conectando, colocando a energia dos nossos pais junto a nós, fechando os nossos olhos agora, sentindo a presença de todos que estão chegando, silenciando o nosso coração. E à medida em que nós vamos silenciando, algumas consciências vão surgindo para mim. É interessante porque quando eu saio da imersão, eu normalmente tenho um passo a passo já que eu faço. Vai para o Zoom, abre a sala, né? Eu vou fazendo toda uma sequência. E foi interessante que hoje, a hora que eu desconectei a sala da imersão, eu não sabia para onde ir. Foi muito estranho, eu não sabia o que acessar, me deu um branco. Eu falava, gente, em qual sala do Zoom eu tenho que entrar? E foi uma coisa de segundos, mas eu entendi que era algo muito sistêmico que eu precisava viver e trazer depois essa consciência para vocês. E sinto que eu preciso trazer isso, daqui a pouquinho nós discutimos mais isso. E um movimento no início da nossa live mudou tudo. Já relato daqui a pouquinho para vocês tudo isso. Vamos então sentindo a presença do nosso anjo da guarda junto a nós. Sentindo uma chama que vibra profundamente no nosso coração, bem no centro dele. É a chama da vida, a chama da nossa existência. Essa chama é alimentada pela força do amor do nosso pai, da nossa mãe. Alcança cada uma das nossas células. E cura cada pedacinho de cada uma delas. Vamos sentindo paz e abrindo todas as janelinhas do nosso coração, pedindo a proteção para o nosso anjo da guarda, pedindo sabedoria, quebra de resistência, para que nós façamos desse encontro a nossa melhor oportunidade. Oportunidade de sermos curados, oportunidade de vivermos um grande e profundo aprendizado. Fazemos uma reverência e podemos ir voltando. É interessante, a experiência que nós vivemos agora na imersão, ela está completamente conectada ao que nós vamos viver aqui, apesar de eu não ter percebido isso num primeiro momento. Eu tinha determinado que hoje nós falaríamos a respeito do papel do constelador, do que é fazer um programa de formação, como esse programa de formação, essa consciência sistêmica, mais do que um programa de formação, é o aprendizado sistêmico. Como o aprendizado sistêmico, como a prática sistêmica, ela pode gerar um impacto na nossa vida e como esse aprendizado de diagnóstico, já que nós já abordamos isso essa semana e nós entendemos que constelar é aprender a fazer diagnósticos, entendendo que com a consciência, com o diagnóstico feito, a cura vem a partir do Deus
que olha e nos abençoa nessa situação. Mas o quanto é fundamental nós sabemos fazer esse diagnóstico, seja pessoal ou seja na nossa profissão de constelador ou em outras profissões que nós podemos agregar o conhecimento sistêmico. E eu fiquei ontem à noite processando um pouquinho como eu podia trazer para vocês essa consciência. E aí, até o começo da imersão, eu não tinha muito bem como seria esse início, mas eu entendia que na hora a coisa ia acontecer, era porque tinha que acontecer da forma como a inspiração viesse. E durante todo o movimento sistêmico da nossa live agora, da imersão, os representantes, a gente tinha representantes ocultos e a gente escolhia a representação de cada um deles. E eu tinha determinado que a Roberta representaria a minha consciência. Veja, eu é diferente de consciência. O meu eu é formado por racionalidade, é formado por um conjunto. A minha consciência, eu determinei para ela a representação da chama da minha existência, da chama conectada ao Deus Criador. E eu queria entender se eu estava alinhada, se o meu racional, se as minhas percepções, se as minhas interpretações estavam realmente conectadas com aquilo que a minha essência estava entregando para mim. Esse foi o meu propósito da constelação que nós fizemos hoje e foi o meu tema. Só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é viver esse movimento sistêmico. E ok, e nós fizemos todo o movimento, ficou muito claro para mim. Realmente a Roberta chegou com uma postura elucidativa, eu entendi, senti uma série de movimentos e tudo. E aí vim para a live. Vim para a live e saí da imersão, da nossa constelação e me perdi. E falei, caramba, o que isso quer me mostrar, né? Gente, eu faço isso todo dia. E aí foi meio estranho. Normalmente, aí eu até teria aberto a janelinha, eu vi que a Eliana entrou também, já para ir organizando. Não consegui, porque eu fiquei meio perdida. Põe no tripé o celular, não põe. Qual que é o celular que eu entro no Face? Uma coisa que eu faço todo dia, parece que deu um branco geral, né? Eu falei, meu Deus, né? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso entender com isso depois de ter vivido toda essa constelação? E aí nós começamos, e logo que nós começamos, eu vi que a Roberta entrou pelo Instagram. E eu nunca consigo achar a Roberta no Instagram. É sempre uma dificuldade localizar a Roberta no Instagram. E mais do que isso, nessa hora a Roberta deveria estar atendendo. E a Roberta não está atendendo porque um cliente dela trocou o horário e ela me passou ontem muito tarde da noite. Muito tarde da noite ela me passou, Kátia, é para eu participar realmente como representante. Eu teria que sair às 7, o meu cliente das 7 desmarcou, passou o atendimento dele para sexta-feira, tenho certeza que eu participo disso. E na hora em que eu vi a Roberta ali, identifiquei ela na entrada da constelação, nossa, uma consciência abriu. E aí me surgiu muito forte. Veja, quando nós não temos a consciência sistêmica, nós temos tudo disponível ao nosso redor, mas nós não sabemos como organizar tudo aquilo que está disponível. Um pouco do que estava acontecendo com a representação da Estelinha hoje na nossa constelação. Ela estava ali, todos têm disponível as mesmas ferramentas de Zoom, né? Só para contextualizar para quem não estava na live, na constelação está na live. Ela não sabia mexer na ferramenta, então ela não conseguia levantar a mãozinha do Zoom, mas ela estava ali, né? Então eu buscava por ela. Ela também estava nesse contexto de estar disponível, mas muitas vezes nós não percebíamos a presença dela por ela não estar com as ferramentas sendo utilizadas. E aí me vem uma grande metáfora, que quando nós não temos essa consciência sistêmica, ou temos e ficamos entregando as soluções para os pensamentos, nós ficamos perdidos em processos que já possuem
todo o aparato de elementos disponíveis para nós alcançarmos o que nós desejamos. E aí me veio um outro entendimento muito bacana. Deus disponibiliza para a gente uma série de recursos. Ele criou o mundo, ele criou cada um de nós, ele criou todo o universo e ele coloca tudo ao nosso dispor. Mas se nós não tivermos o expertise, o entendimento de como utilizar, um desperdício muito grande vai acontecer. Então, para que nós possamos usufruir como merecedores deste mundo, da melhor forma, de tudo aquilo que nos é entregue, praticar a consciência sistêmica é muito importante. Porque é ela que nos auxilia na organização de tudo que vai sendo entregue. Agora, quando eu estava falando tudo isso com vocês, chegou uma mensagem no meu celular, que eu recebo todos os dias uma passagem bíblica: reconciliai-vos primeiro com os vossos irmãos. E eu falei, caramba, eu estou trazendo uma consciência e já estou recebendo outra aqui. Meu Deus do céu. Primeiro, lá na nossa constelação, eu não achava um link, de repente o link brota no meu celular, porque eu não sabia que a Eliane estava lá, mas ela já estava se antecipando e mandando um link para mim. Agora que eu estou falando uma coisa, já tem uma antecipação trazendo uma outra informação para mim. E aqui a gente tem duas questões para serem vistas. O primeiro é que os recursos estão sempre se antecipando na sua disponibilidade. Quando eu estou dando um passo, o quarteirão da frente já está sendo organizado para minha passagem. Sabe os batedores? Eu moro perto do estádio do Morumbi, então toda semana eu vejo os batedores abrindo o caminho para o ônibus dos jogadores passar. É exatamente isso, são os batedores abrindo o caminho para nós chegarmos, mas muitas vezes nós achamos que vamos pegar o congestionamento e nem vamos. Então essa antecipação que acontece preparando tudo para a nossa chegada, a percepção vem também através dessa consciência sistêmica. Mas também é importante nós compreendermos que nós não somos únicos nesse processo. Se realmente eu quero viver o meu melhor potencial de existência, eu preciso entender o que nós já falamos essa semana. Nós somos parte de uma coletividade. E sendo parte desta coletividade, primeiro, reconciliai-vos com os vossos irmãos, ou seja, esteja conectados com eles, a serviço deles, entendendo a necessidade deles. E como consequência, você vai receber o retorno da abundância num equilíbrio entre dar e receber. E confirma exatamente uma mensagem que eu recebi essa madrugada de Nossa Senhora, que ela dizia algo mais ou menos assim. Ela tem trazido algumas elucidações a respeito de um processo de cura dos traumas gestacionais. Se vocês realmente desejam evoluir, olhe para a cura que através de vocês pode surgir como contribuição para uma melhoria de qualidade de vida de muitos. E à medida que essa entrega acontecer, como consequência, a evolução virá. Então veja, a todo momento, ser sistêmico é ter uma consciência do seu papel diante dessa coletividade, ter uma consciência da nossa existência e da forma como nós somos parte de um quebra-cabeça, mas aonde a nossa posição, qual é a nossa pecinha? A minha pecinha é do centro, é da ponta, de qualquer forma ela vai contribuir para que a imagem fique completa. Mas eu preciso entender que se eu represento o céu, eu não represento a grama. E se eu represento a grama daquela imagem, eu não represento o céu. Se eu tentar me tornar minhoca da grama sendo raio de sol, eu nunca vou conseguir me encaixar naquela imagem daquele quebra-cabeça. E é muito interessante porque, olha só, a gente na constelação teve uma representante que não podia vir porque ela tinha um compromisso
e agora ela está falando no chat, ela já está disponível. Então veja que interessante a disponibilidade que vai surgindo à medida em que nós vamos evoluindo em um processo de consciência que se expande. Aquilo que antes não estava disponível começa a se disponibilizar. E eu recebo uma outra mensagem, que é para eu me entregar aqui. Entregue-se hoje a todas as cores que a vida oferece. Estou chegando do meu... Agora é do meu aplicativo de meditação. Então, quando eu me reconcilio, primeiro o aplicativo de passagem bíblica, primeiro Deus, dando o recado, olha, concilia com seu irmão. E depois que você se concilia com seu irmão, você pode usufruir das cores que a vida te entrega. Percebam, isso é ser sistêmico. Aprender a prática sistêmica é exatamente viver esta percepção de inúmeros estímulos que vão sendo entregues para que, como consequência, você entenda toda a comunicação que Deus, que o universo, que cada coisinha que faz parte da sua vida, né? Que cada pontinho da sua existência possa trazer o recadinho que ele deseja para você. E quando nós compreendemos isso, nós vivemos então um outro nível de relação, de qualidade de vida. Aí, como preenchidos por essa consciência sistêmica, nós vamos para a nossa prática profissional. Lembrem o seguinte, a nossa vida ela é permeada por 3 esferas. Esfera do eu, esfera das relações, esfera profissional e financeira. Primeiro, o eu. O reconhecimento de que existe uma essência que se comunica comigo e quando ela é ouvida, lembrem-se, a Roberta chegou. Quando ela é ouvida, ela vai me proporcionar a conexão com a consciência de evolução. Então, a prática sistêmica me ensina a ouvir a minha essência que está conectada a um Deus criador, que é alimentada pelos insights que o meu anjo da guarda entrega. Como eu ouço o meu anjo da guarda? Qual é o canalzinho? Qual é o fonezinho, né, que eu ponho para ouvir o meu anjo da guarda? É aqui dentro, é a minha essência. Meu anjo da guarda não fala aqui. Ele não fala aqui. Aqui já é uma consequência, a interpretação do que eu recebo aqui do meu anjo da guarda. Então, quando essa consciência ela ganha o devido reconhecimento e valor, aí eu vou para a ação. Então, ser sistêmico é entender como resolver este mundo interno, essa esfera do eu. Me preenchi com essa consciência, vou para as relações, vou me conciliar com os meus irmãos, vou olhar para eles, vou reconhecer as necessidades. E o último passo é a prática do meu propósito de vida, como um adulto consciente, entendendo qual é o meu lugar diante desse sistema. E aí vou entregar sem a barganha. Eu entrego pelo amor incondicional. O amor incondicional, ele não julga. O amor incondicional é o amor que cura. E eu aprendo a praticar esse amor incondicional quando eu tiro as lentes julgadoras e interpretadoras. Enxergo o amor além da prática. A prática nem sempre está conectada com o amor funcional. Muitas vezes esse amor funcional, ele está a serviço da cura do sistema familiar. E essa prática, ela vai impactar de forma desconfortável, mas não porque não existe amor, mas porque o amor está a serviço de algo maior. E a partir daí, eu vou entregar e vou equilibrar a minha existência, também sendo alimentada por esse movimento. E aí a Lu coloca aqui no nosso chat, é um exercício constante, mas é difícil. É difícil quando não se torna hábito, Lu. Quando se torna hábito, através da prática sistêmica, se torna parte do seu cotidiano. É difícil quando você tenta fazer sem um método que realmente te ensine como praticar.
Quando você entra num movimento de prática diária, você aplica o aprendizado de todo o conhecimento sistêmico que você ganha a partir de um método que realmente funcione, isso se torna constante na sua vida. Sabe, eu gosto muito de comparar quando você sai fazendo. Eu gosto muito da atividade física e é um assunto que eu gosto de falar. Então, você sai fazendo exercícios aleatoriamente, a Fernanda até que ela pode confirmar isso, você faz aleatoriamente, nem sempre você vai alcançar o resultado que você deseja. Agora, se você tem uma planilha de prática, você tem uma pessoa que te orienta, você tem uma diretriz para essa prática, você não vai se lesionar, você vai alcançar o seu resultado. Mas muitas vezes, se você faz isso aleatoriamente, eu vejo na revista que fazer um abdominal é bom, eu vejo na revista que correr 15 km é bom, eu vejo na revista que fazer exercício de perna é bom e coloco tudo no mesmo balaio, essa bagunça nesse mesmo balaio acaba gerando muitas vezes até um machucado, uma lesão, sendo que a prática deveria ser algo positivo. Mas quando eu uso uma orientação, eu utilizo uma metodologia que realmente tem um direcionamento, tem um norte, eu vou usufruir e vou gozar de recursos, inclusive melhorando a minha qualidade de vida, a minha saúde, o meu bem-estar, o meu corpo. Então é importantíssimo ter um conhecimento de um método que realmente te proporcione isso ou uma orientação de alguém que saiba como lhe conduzir nesse movimento. Deixa eu só ver quem... A Ana está falando hoje, amanhã, depois, sempre até chegar aí é difícil. Gente, percebam como vocês já estão condicionados a dizer é difícil, nossa, é desafiador. É desafiador, mas será que não seria mais difícil viver sem norte? Imagine o seguinte, né? Vamos fazer aqui uma metáfora. Vamos trazer aqui uma metáfora de uma experiência que muitos de nós vivemos. Quando eu mudei para São Paulo, há vários anos atrás, não existia nem GPS, né? Depois surgiu o Garmin e hoje a gente não usa mais o Garmin, a gente usa o Waze. Mas quando eu mudei aqui para São Paulo, não existia isso. Existia um guia da Folha de São Paulo que era desse tamanho. E eu carregava esse livro embaixo do meu braço no ônibus, para cima e para baixo. Eu precisava me locomover, eu precisava saber quais eram as linhas de ônibus, eu precisava saber quais eram os percursos que eu ia fazer. E dava um trabalho danado. Vai lá, número tal, com letra tal, cruza no mapa, puxa daqui, olha dali, aí você via para onde você queria e você ia de uma página para outra, achando como você ia criar todo o trajeto. Dava um super trabalho, chegava. Mas, nossa, quantas vezes você não se perdia, quantas vezes você não tinha que rodar 3, 4 folhas daquele livro para entender o trajeto que você ia fazer. Batia a cabeça um monte. Agora você pega o celular, às vezes você até fala, nem digita, né? Quero chegar lá a 500 quilômetros daqui. Pega a via tal, vira em tal lugar, olha, desvia, pega a marginal expressa, não pega a marginal local porque está com trânsito. Imagine que aquela folhinha de um livro ia contar para mim que tinha mais trânsito na marginal expressa do que na marginal local, né? E vice-versa. Então, os recursos que nos são entregues nos proporcionam um caminhar muito mais fluido, mais fácil. E o que é mais difícil? Você viver perdido a vida toda ou você aprender a usar um GPS que sempre vai te guiar? Nossa, quando chegou o GPS, tinha um monte de botãozinho. Como que a gente faz com tudo isso? Né? Nos primeiros dias, alguns eram resistentes. Não, continuo eu com a minha boa e velha, com o meu bom e velho guia da Folha de São Paulo. Se ele continuar até hoje, ele nem sabe onde ele vai encontrar para vender mais, né? Porque acho que nem existe mais para vender isso. Agora, a partir do momento em que eu me atualizo e eu entendo que eu não preciso resistir a um meio, a um mecanismo que vai me permitir fazer o trajeto da minha vida com mais facilidade, a escolha é minha. Eu posso continuar carregando aquele livrão lá debaixo do braço o resto da vida e continuar batendo cabeça o resto da vida. E vou chegar, mas vou gastar muito mais sola de sapato, vou demorar muito mais tempo,
né? Posso me perder nesse caminho. Se eu me perco, o Waze na hora. Vire, mude a direção, faça o retorno na próxima esquina tem retorno. Então veja que a prática do olhar sistêmico é exatamente para quebrar essa dificuldade que a gente tem. Esse aprendizado sistêmico é exatamente para quebrar aquilo que a gente tem de resistência. Então, se o caminho está sendo complexo, é porque você não está aplicando o olhar sistêmico. Você, de alguma forma, ou não está usando a metodologia por completo, ou você ainda está fazendo o trabalho oposto, que foi um pouco de... a dona Maria Luísa está falando que ela sempre usava esse guia, eu também, dona Maria Luísa. Usar um pouco de uma análise de aonde você está canalizando as suas soluções. Ontem, em 2 atendimentos, eu discuti, inclusive um com uma aluna nossa. Eu discuti muito isso. Praticar o olhar sistêmico não é ficar divagando em pensamentos, é olhar e seguir. E nós entendemos hoje isso na imersão. Nós tínhamos 20 e poucos minutos para fazer uma constelação e foi uma constelação abençoada, muito profunda, que trouxe muito discernimento, muita consciência para a gente. E aí vocês vão falar assim, mas eu tenho que investir para isso, né? Sim, para você ter realmente um conhecimento sistêmico profundo, você tem que investir no aprendizado. Como a gente tem que investir num celular para usar o Waze. Como a gente tinha que investir num Garmin, eu me lembro o primeiro Garmin que eu comprei, a gente foi para Disney um ano e a gente comprou lá. Nossa, eu voltei com o Garmin na mão, que era uma caixa de ouro. Mas o que resolveu das nossas estradas todas, né, de todos os nossos percursos no cotidiano, ele se pagou na primeira semana. Então, tudo é uma questão de prioridade. Se eu não estou satisfeito da forma como eu vivo hoje, eu preciso me adequar aprendendo novos mecanismos. Se eu permanecer no mesmo, eu vou continuar tropeçando nos mesmos buracos. Agora, lembra que o Waze hoje avisa perigo na pista, o posto de gasolina com o melhor custo de combustível. Se eu posso ter uma ferramenta que vai me mostrar a melhor forma de usufruir o meu percurso, é uma escolha minha utilizá-la ou não. Talvez você não se sinta pronta para utilizar, mas é importante nós sabermos que esse recurso já existe. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque lá atrás, eu já contei para muitos de vocês, porque lá atrás, quando eu estava perdida e eu não sabia como eu daria uma solução para a minha vida, eu pedia muito, eu rezava muito para Deus e pedia para Ele me dar um direcionamento, me mostrar um caminho que solucionasse esse sentimento de estar perdida, impotente, de bater cabeça, de viver ciclos de repetição. E quando ele me mostrou essa prática, ele me mostrou o quanto a consciência sistêmica, o entendimento sistêmico me proporcionam um outro nível de relação com a vida. Então hoje, quando eu trago para vocês isso, eu trago porque eu quero que todos realmente compreendam que existe uma forma de resolver definitivamente a condição de vida, a qualidade de vida e as escolhas que são feitas. Deixa eu só ver um pouquinho, que eu estou vendo que vocês estão comentando no chat. A Fernanda Leal está dizendo, nós podemos tudo, com Deus, Espírito Santo, Maria e nosso anjo da guarda, somos imbatíveis, acredite e tenha fé. Tenho certeza disso. A Renata está falando que ela ainda tem um guia desses em casa, eu não tenho não. Eu já me desfiz dos meus, viu, Renata? Guarda, coloca num quadro, que esse realmente vai ficar para a história. Deixa eu ver. Olha que legal a Ana dizendo, né? Exato por isso que eu estou aqui. Então veja, exatamente isso. Então quando você está aqui, abra-se a viver essa nova oportunidade, abra-se a viver essa nova possibilidade, né? Entendendo que ser constelador é aprender um dialeto, é aprender uma forma de compreender como o universo fala com a gente o tempo todo, valorizando cada pequeno sinal que o nosso cotidiano
vai nos trazendo e associando todas as informações que esse cotidiano vai nos trazendo. Então, a forma como eu acordo, hoje na nossa constelação, a Eliana disse, eu acordei de uma forma diferente, o despertador tocou, eu desliguei o despertador e aí eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu estava acordada. Então, a forma como eu acordo, se uma dinâmica é funcional ou disfuncional naquele momento, por que eu recebi determinada mensagem, associo essas mensagens, mas não é um processo de racionalidade, ai meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? A consciência vai trazendo, esse fluir vai trazendo. E quando eu aprendo a praticar dessa forma, eu vou aplicar isso no meu trabalho. Seja numa empresa da qual eu faço parte como colaborador, seja numa gestão de uma equipe da qual eu faço parte, seja num processo de atendimento, porque eu sou veterinário, eu atendo os animaizinhos e vou compreender o que ele precisa me dizer. Eu estava comentando ontem que na semana passada o nosso coelho escapou. E ele destruiu um canteiro da nossa sacada, que é o queridinho do meu marido, destruiu, cavou tudo, jogou terra para todo lado, e aí virou um leão. Virou um leão, começou a ser super bravo e a Andressa pega ele o dia inteiro aqui em casa, não deixava nem chegar perto. Teve realmente assim, nossa, uma crise de rebeldia total. E eu estava comentando ontem, falando o quanto ele tentou demonstrar uma série de situações que o sistema familiar precisava mostrar e através dele nós entendemos isso. Então, se você trabalha com animaizinhos de estimação, você vai entender que se o cachorrinho está com uma dor de ouvido, né? Eu atendi um caso muito interessante, que os 2 cachorrinhos de uma mesma família tinham dores de ouvido constantes. E aí, quando eu fui olhar para esse sistema familiar, a veterinária era minha aluna de formação, e aí disse, Kátia, tem alguma coisa aí. E eu queria pedir para você fazer uma constelação para a dona desses animaizinhos, para a gente ver o que tem por detrás. E quando a gente foi olhar, tinha realmente toda uma questão de uma adoção que tinha ficado em segredo, não tinha sido revelada dentro da família, e os cachorrinhos estavam não podendo ouvir, porque eles estavam representando os filhos que não tiveram a adoção revelada. Então, a mãe que adotou, ela não revelou para os filhos que eles eram adotados, eles achavam que eram filhos biológicos dela. E os animaizinhos estavam repetindo esse processo sem poder ouvir. E cada inflamação de ouvido que eles tinham era a representação daquilo que não podia ouvir. Então veja, quando nós aprendemos a praticar o olhar sistêmico, nós aprendemos a interpretar. Talvez essa família tivesse dito, nossa, essa veterinária 3 vezes que eu levo lá esses cachorrinhos com dor de ouvido, será que ela está fazendo o tratamento? Né? Será que ela está fazendo o tratamento correto mesmo? Será que ela não está patinando num diagnóstico? E podia levar para todos os veterinários do mundo, que enquanto não fizesse essa correção, não ia conseguir realmente alcançar a solução que eles estavam buscando. E no outro dia, os 2 cachorrinhos estavam ótimos. Então, realmente, essa prática, ela é transformadora, libertadora e cura. Deixa eu só ver aqui o que a Adriana está colocando. Perceber que caminhar o olhar na direção do momento presente e assim o olhar sistêmico traz uma consciência profunda ao todo, sem dúvida. Para ser consteladora, por onde eu devo começar a estudar? Buscando um programa de formação que realmente lhe proporcione toda a bagagem de conhecimento e experiência necessários. Para mim, esse é um ponto fundamental. Muitas pessoas fazem um programa de formação e não praticam. Recebem um monte de teoria e não praticam no programa de formação. E aí o que acontece? Vão para o atendimento e não conseguem seguir porque se sentem inseguras. Então, primeiro, um programa de formação precisa ter toda a parte teórica. Precisa te entregar muito conteúdo de teoria. Só que eu vou dizer uma coisa. Estudar conteúdo de teoria sem praticar, olha, quem é aluno nosso sabe disso. Parece que não entra na cabeça. Por mais que você tente estudar, parece que não entra na cabeça. E aí você lê, e parece que você não sai do lugar. Mas, quando você tem
a teoria associada à prática. Então, por exemplo, você começa a assistir uma constelação, você começa a fazer parte do movimento de constelação, você vai percebendo que aquilo não estava perdido, mas ao contrário, aquele conteúdo todo que você leu, agora começa a tomar forma nos movimentos, nos atendimentos que você está enxergando e nos atendimentos que você está experimentando. E aí começa a mudar tudo. Então é um processo de construção. Primeiro eu leio um tanto básico que eu preciso ter. Quais são as leis sistêmicas? Eu preciso aprender isso. Se eu não aprender quais são as leis sistêmicas, eu não consigo nem entender o que está acontecendo numa constelação. Mas absorvi um conteúdo básico, vou começar a assistir essas constelações. E vou começar a dizer, nossa, olha aqui, o que ela trouxe aqui é exatamente a lei do pertencimento. Nossa, aqui tem a hierarquia. Olha, você começa a perceber esses pontos. O próximo passo, e eu fiz isso e eu acho bem interessante vocês fazerem, é sem a intenção de abrir um campo, porque você não consegue acessar um campo de um filme, de uma história, começa a assistir novela, série, filmes e começa a observar quais seriam as possíveis desordens sistêmicas que aparecem nas histórias de ficção, como um processo de estudo, de autocompreensão, de entendimento. E aí você vai observando todo aquele movimento e vai aprendendo a fazer diagnósticos. O próximo passo é ir para frente. É ser constelado e ser constelador. E a primeira vez, muitas vezes, é desastroso. Mas quando você tem alguém te monitorando junto de você nesse processo, ele vai te dando esse norte, vai te dando essa diretriz e você, com segurança, fecha o movimento sistêmico, você fecha todo o processo desse atendimento e você começa a aprender como sentir e como se conectar com aquele movimento. Quando você faz isso muitas e muitas e muitas vezes, isso se torna um hábito. Então, como eu desenvolvo a percepção? Às vezes vocês falam assim, mas você faz a ligação fácil. Eu faço a ligação fácil porque eu passo 24 horas por dia vivendo essa consciência sistêmica. Quanto mais eu exploro este mundo, mais eu vou me aproximar dessa percepção fina que passa o tempo todo por todo o movimento da nossa vida. E aí, à medida em que você vai assistindo mais uma constelação, mais uma constelação, mais uma constelação, você vai percebendo que você vai aprimorando as suas percepções. Então, Laura, só para você entender hoje, né, dentro dos nossos programas de formação, nós temos um programa que é o tradicional, onde você tem toda essa oportunidade de viver a experiência através de aulas gravadas, através de aulas ao vivo, através de uma avaliação que você vai fazer com uma pessoa da nossa equipe. Você tem a oportunidade de participar semanalmente de mentorias onde você pode constelar, ser constelado e assistir constelações. E você tem um volume de aulas gravadas que você pode assistir para ir vivendo essa experiência. E você também tem a oportunidade de fazer um programa com a gente, que é um programa que nós não estávamos praticando e que está voltando agora, que começa dia 5/7, onde nós vamos ter 32 horas de constelação ao vivo, online, com um grupo de 23 pessoas. Qual é a minha intenção com isso, né, Laura? A minha intenção é levar 23 pessoas a um profundo mergulho de correção, de oportunidade de cura sistêmica, porque cada constelação que eu assisto, eu sou trabalhado, eu sou curado. Então, 32 horas de consciência sistêmica gera um grande movimento de organização no seu sistema e reverbera para toda a sua família. E além disso, eu proporciono para você uma profunda experiência de enxergar através deste movimento sistêmico. Então, hoje nós temos uma oportunidade exclusiva para 23 pessoas que se inscreverem, que irão participar deste programa que vai ser comigo. Serão 32 horas comigo, durante 15 dias, 14 dias na verdade, online, horas alternadas, não são horas corridas direto. Alguns dias a gente tem o período da manhã, outros dias o período da tarde. E a intenção é exatamente essa, trazer para você conteúdo, compreensão de como fazer, experiência de praticar, para que você, no 16º dia,
sente, atenda e faça o seu melhor atendimento. Dá para se tornar um constelador em 15 dias? Garanto para você que dá. Se você utilizar de um método que funciona, eu garanto para você que dá. Não tenha dúvidas disso. Deixa eu só ver aqui, eu vi alguns comentários. A Elizabeth está dizendo o seguinte: em 2019 fiz um curso de constelação que era muito teórico. No começo de 2021 fiz o curso com a Kátia e me trouxe segurança para praticar. É maravilhoso. Que bom, Elizabeth, eu fico muito feliz. Quando eu fiz o meu curso, não é uma crítica de forma nenhuma, eu sou muito grata à minha mestra, mas o meu também foi extremamente teórico. A minha sorte é que eu assistia muita constelação, porque eu acompanhava uma consteladora na época, e acompanhar e viver a experiência do resultado, da prática, da aplicação da metodologia fez toda a diferença para mim. A teoria realmente não nos forma consteladores, a teoria contribui para que nós nos tornemos os melhores consteladores, mas precisa existir realmente uma união de todo esse movimento. A Priscila está dizendo: agora só faço alimentos saudáveis, deixei de lado algumas atividades, estou me dedicando mais à casa e à família e tudo melhorou. Agora tenho tempo para me cuidar. A Ana está dizendo: fiz uma constelação com a Eliana essa semana e acabamos percebendo que tive um gêmeo, e à noite meu marido falou dormindo comigo, ele não sabe de nada, falou, e eu como fico com essa história que você está... Não entendi, Ana, qual foi a frase que ele disse, mas a Eliana até tinha comentado comigo de uma constelação com esse diagnóstico. Que coisa... ele falou contando aquilo que tinha sido diagnosticado na constelação e ele não sabe de nada. De repente ele estava num lugar que não pertence a ele e agora, quando ele traz essa revelação, ele pode ocupar o lugar dele, na verdade. Lu, como você fica sabendo os detalhes? Vou colocar aqui pra gente, para vocês, o nosso WhatsApp 11 32 80 8207. Oficialmente, tá, gente? A gente está começando as divulgações hoje. Então, são só 23 vagas. O que eu peço, se vocês tiverem intenção, falem com a Sheila através desse nosso WhatsApp, porque nós não podemos abrir mais vagas do que 23. Por quê? Porque todos vão constelar, todos vão ser constelados. É um atendimento individual, um atendimento, né, não individual, num grupo de 23 pessoas, mas um atendimento que prioriza cada um, que olha com individualidade para cada um, olha para as habilidades de cada um, vai te proporcionar como preparar lives, como se posicionar como profissional, como trabalhar no mercado online, como trabalhar num atendimento presencial. Então, realmente, nós precisamos ter um olhar diferenciado e 23 pessoas é um número que nós já temos experiência. Várias turmas no passado tinham 25 pessoas e funcionaram muito bem, trazendo profissionais brilhantes, inclusive pessoas que estão com a gente, como a Mirtes, participou de um desses processos, e eu tenho certeza que com 23 pessoas nós vamos fazer um atendimento muito diferenciado para cada aluno que vier fazer parte desse programa. Por isso, nós não podemos ir além. Se você tem interesse, então, conversa com a Sheila, verifica com ela as oportunidades, as possibilidades, que nós vamos buscar a melhor forma de viabilizar para você e para todos que tiverem interesse, então, em participar desse nosso programa de formação. Gente, vamos fechando os nossos olhos agora, então. Como o tempo voou hoje, eu tinha um mundo de coisas ainda que a gente podia explorar, mas tudo, a cada momento trazemos um pouquinho. Agradecemos toda essa consciência que surge, pedimos que ela agora encontre lugar de cura, de compreensão, de entendimento e de desenvolvimento para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa gratidão por mais esse momento, por mais esse movimento. Reverenciamos. Só vou ver... dois comentários que a gente tem aqui. Um deles, a Priscila está dizendo: todos os peixes do aquário daqui de casa morreram, qual o significado na constelação? Então, Priscila, não existe um significado, isso é aquilo. A gente precisa olhar o seu sistema, compreender como dentro do seu sistema essa informação
tem uma contribuição. Qual é a intenção de cura que essa informação tem? Então, a forma de você realmente compreender é colocando no movimento sistêmico, numa constelação, e olhando o que esse movimento que aconteceu deseja te mostrar. E a Adriana, sonhei que todos olhavam minhas emoções em uma tela grande que se mostrava para todos. Nossa, Adriana, que interessante. Muito lindo, né? Sinta no seu coração qual é a mensagem que Deus está te colocando ali, né? De repente você se torna um exemplo para muitos, aquilo que você sente pode se propagar para muitos, enfim. Tem muitas formas positivas e lindas de interpretar isso, não é verdade? Gente, lembrando a vocês que amanhã a gente tem a nossa oração de cura, terceira semana seguida. Convido todos a virem fazer, participar. Se não puderem fazer ao vivo, façam depois, né? Atendam a esse chamado, esse presente que Deus está entregando para cada um. Então, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um dia maravilhoso para todos. Já volto com vocês, pessoal. Prontinho, vou só pôr meu fone para a gente começar. Aqui. Pronto, vamos lá então. Bom, queria trazer para vocês o seguinte. Quando a gente saiu da constelação na terça-feira, ontem nós tivemos então a ressignificação, mas quando a gente saiu da constelação na terça-feira, eu fiquei com um sentimento de que a gente precisava sentir qual seria o próximo movimento no que diz respeito à Venezuela, a contribuição da Venezuela e tudo isso. E aí começou a me chamar a atenção uma questão da fumaça. A fumaça toda hora tentando se mostrar, e a fumaça tentando se mostrar. Eu tinha já percebido outro dia que eu tinha ido à missa, que tinham apagado o Círio Pascal, e aquilo tinha me chamado a atenção, mas depois essa fumaça da vela aqui na minha mesa, a Silvana me mandando uma imagem da fumaça do café, e todo momento a fumaça, a fumaça. Eu falei, gente, essa fumaça precisa me mostrar alguma coisa. E essa madrugada, as minhas madrugadas, gente, elas têm sido muito intensas. E quando eu silencio, né, eu paro e aí assim eu consigo escrever, eu consigo entender, eu consigo ouvir. Pouco dormir, mas todo o restante eu consigo. E aí nessa madrugada me vinha muito forte essa questão da fumaça e um entendimento grande relacionado à Venezuela. Eu não vou contar para vocês antes do movimento, porque eu não quero que vocês tenham nenhuma, na verdade que os representantes tenham nenhuma interferência nessa percepção que surgiu e nessa consciência que surgiu. Eu prefiro primeiro propor para vocês o exercício, fazer e depois mostrar para vocês. Depois que nós fizermos esse exercício, aí nós vamos sentir qual é o próximo passo. Mas tem uma coisa muito interessante que a Venezuela deseja ainda que nós compreendamos
e que nós não tínhamos nos dado conta até essa madrugada, quando essa elucidação dessa fumacinha começou a se mostrar com mais intensidade. E sinto que vai ser um movimento rico para a gente, bem interessante, e no final eu mostro para vocês, eu explico para vocês qual é esse processo. Eu só estou sentindo aqui, mas realmente nós vamos contar com a participação de 7 representantes. Deixa eu só pôr, tem gente entrando na sala ainda? Prontinho. A participação de 7 representantes. Vou pedir para vocês seguirem os combinados. Vejam, quando a gente participa de uma constelação, a gente morre de vontade de falar o que a gente percebeu, a gente morre de vontade de trazer alguma percepção que foi diferente daquela que os representantes trouxeram. Mas se a gente tem um número de representantes determinados para aquela situação, é porque o sistema pede que a situação seja vivida dessa forma. E quando passa pela gente uma série de informações que não são de um representante, é porque a informação tem que passar de forma silenciosa. Hoje, por exemplo, na nossa constelação da imersão, me vinha uma lembrança muito grande de uma cena que aconteceu com a Roberta, com a Estela, com a Marie, na nossa aula da terça-feira, mas eu entendia que ali contextualizar ia gastar tanta energia para explicar para vocês toda a contextualização que só precisava passar por dentro de mim. Então eu tinha voz, eu era consteladora, eu podia ter trazido à superfície a informação, mas eu entendia que naquele momento a compreensão silenciosa já era o suficiente. Porque muitas vezes Bert nos disse isso. Não precisa dizer tanto. Cuide para que as palavras sejam palavras pontuais no atendimento. As palavras precisam ser pontuais para que a cura aflore. Nem tudo precisa ser falado. Alguma coisa pode ser sentida. Tanto é que nos últimos tempos de atendimentos do Bert, o que ele fazia, né? Sentava em silêncio ao lado da pessoa, tocava no joelho, nas mãos da pessoa, ficava ali num movimento interno dele, balançava a cabeça e dizia: não se despeça de mim, não gaste sua energia com palavras vazias, siga, nem despedir. Inúmeras vezes ele não quis se despedir das pessoas que passavam pelo atendimento dele. Tamanha era a ocupação dele em olhar para aquilo que realmente se fazia necessário. E é desafiador para a gente isso. Não pensem que é fácil também quando nós estamos. Ontem eu tive 2 atendimentos, eu tive muitos atendimentos ontem. E ontem eu tive 2 atendimentos das pessoas insistirem: mas eu preciso te contar, eu quero te contar, eu quero te mostrar. Não, você não precisa me contar, você aqui está para ser curado, para ser corrigido. Enquanto você está contando, Deus não está agindo. Silencia, ocupa esse tempo para silenciar e deixar Deus agir. Né? Às vezes falar, contar ainda é uma busca de uma visibilidade que nesse momento não precisa acontecer. O que precisa acontecer aqui, ó, é ouvir Deus. Por que você foge de ouvir Deus? Então, eu sei que dá vontade. Eu entendo que eles falam: nossa, mas essa informação é muito importante. Mas se eu tivesse realmente que comunicar e essa informação fosse importante sendo comunicada, eu não estou desqualificando a percepção de cada um. Mas eu estou dizendo que a informação é muito importante, mas às vezes ela é muito importante no silêncio e não na revelação. Então, como representantes, eu vou pedir para que cada representante traga a elucidação de forma muito pontual. E quem estiver assistindo a constelação e sentiu no coração que não deve ser representante ou não entrou entre aqueles que caberiam na representação, entendam que é um processo silencioso. E acabou a constelação, a gente segue. Não precisa ficar preso àquilo.
Acabou, acolhe no coração, consagra a Deus e segue a vida. Não precisa depois ficar relatando. No fim do dia, às vezes vocês ainda estão pensando sobre aquela constelação. Se vier um insight, vem um insight, mas não precisa escrever. Veio um insight, deixa aqui dentro e deixa fluir. Ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer a inclusão agora de toda a energia do nosso encontro. E eu vou pedir para vocês sentirem no coração. Eu vou precisar de 7 representantes. Vou pedir para os representantes não virem assim com abordagens grandes, mais pontuais. A gente fecha o nosso movimento às 8h47 para nós termos ali alguns minutinhos de elucidação do meu sentimento com relação a tudo isso. Então, vou pedir para vocês serem bem pontuais nas percepções, até porque depois vocês vão ver que as representações de vocês são completamente fora da caixinha e daquilo que vocês imaginam que vocês poderiam ser. Então, é importante nós entendermos que existe um processo nos inspirando para todo esse movimento. Fechamos os nossos olhos, então, silenciando interiormente. Sentimos a presença da força do amor dos nossos pais. E reconhecemos a presença de todos, formando uma grande força de energia que nos envolve, que nos abençoa e nos traz permissão para fazer esse movimento. Nos conectamos à Venezuela, a toda a energia desta nação, deste local, desta história, de todos os que passaram pela Venezuela, por toda a contribuição mundial dela. Sentimos no coração este movimento, fazemos uma reverência e então eu vou pedir para os primeiros 7 que sentirem no coração realmente levantem a mãozinha. Vou aguardar e vou pegar a ordem aleatória, a ordem de chegada. Eu vou anotar por ordem de chegada. Pronto, consegui me organizar. Então vamos lá. Eliane é a número 1. Vamos lá. Quem mais? Neide é a número 2. Simone, a número 3. Rosicléria, a número 4. Ileana, a número 5. Fernanda, a número 6. Falta um. Silvana, número 7. Vamos nos conectando a esse movimento, então. Sentindo toda a energia que já nos envolve. Eu vou procurar ficar o mais em silêncio possível. Kátia, Sim. eu já tinha levantado a mão, conscientemente eu já sabia que eu já tinha uma representação, mas quando você falou que ainda faltava um, a minha vontade, a minha sensação foi abrir os meus olhos e levantar a minha mão e me tornar representante. E durante a meditação, a palavra é essa, é formigar. O meu corpo formigava. A sensação, e eu tô com a, eu não tava, mas a minha garganta agora tá travando. Kátia, Sim. quando você foi falando, eu fui me conectando aqui e não estava sentindo nada. Quando chegou
número 6 foi muito forte. A hora que a Simone foi formigando, eu comecei a sentir uma energia passar tudo nas minhas costas. Até agora eu estou sentindo. É como se estivesse caminhando nas minhas costas, assim, essa energia, vibrando em toda a minha parte posterior, da base da minha coluna até na minha cabeça. Então, eu senti essa necessidade de levantar. Sim, Kátia, sim. antes da Simone falar, eu ia trazer, a minha garganta está muito estranha. Eu tenho algo nela e não consegue descer, sabe? Que está tampando, tampando, tampando. E eu senti um pulsar na garganta mesmo, do lado direito. E como se algo tá aqui eu comi algo e não desce, sabe? Tá me incomodando pra caramba. Ok. Kátia, desde que a Fernanda começou a falar, entrou uma punçada no meu peito do lado esquerdo, como se tivessem clavado uma agulha assim, do costado para dentro, bem intenso. Você fala isso, eu preciso trazer uma elucidação que eu entendia que tinha alguma coisa a ver, mas eu não conseguia entender aonde se encaixava isso. Quando eu fui fechar a minha live, eu vi que tinha um monte de comentários no nosso grupo da família, que nunca acontece essa hora da manhã, só quando a gente está constelando. E aí eram as minhas filhas dando risada do meu marido, porque ele tinha que ter mandado, na verdade, uma mensagem que o médico dele mandou sobre um diagnóstico de uma coisa que ele tinha feito lá, e ele tinha mandado a resposta dele para o médico e não tinha mandado o que o médico tinha falado. Então, ele achou que ele tinha entregue o diagnóstico no grupo, contando para todos nós, mas na verdade ele tinha entregue o agradecimento e não tinha entregue o diagnóstico. Aí ele precisou mandar por escrito o que o médico tinha falado e depois mandou o áudio que o médico tinha falado, que eu não ouvi, porque eu só olhei tudo isso e dei risada enquanto eu estava salvando a live. Mas foi interessante essa questão que eu preciso trazer aqui quando você fala isso. O meu sentimento com essa sensação que você está tendo é exatamente essa confusão entre uma mensagem e a outra mensagem. Eu preciso te entregar isso. Kátia, Sim. muito interessante a sua fala, porque essa madrugada eu sonhei que eu estava dentro de um consultório e o médico estava avaliando uma pessoa. E quando ele avaliava, ele falava para a pessoa, para ajudante dele: olhe, porque os batimentos estão certos, estão corretos. E ele sai e entra em outro lugar. E quando ele sai, o batimento da pessoa sobe, como se a pessoa fosse morrer. E eu fiquei assim, mas o que eu faço? Eu não sou atendente. E eu fico assim, eu entro, eu não entro, eu ajudo, eu não ajudo. E eu fiquei com essa sensação. E é muito interessante também, porque há anos atrás, eu recebi uma mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe, aonde que é na Venezuela, e aonde a igreja foi queimada, e só ficou o manto dela. E também tem uma relação com o olho, por conta da minha filha. E assim, e o meu corpo fica todo tremendo quando eu trago isso para vocês. Kátia, quando eu entrei, eu achei que eu tinha erguido a mão e eu tinha abrido o microfone. E falei, ué, mas era para erguer a mão, não era para abrir o microfone. E o meu coração, ele tá como se tivesse correndo.
como se fosse um correr. Depois, conforme elas foram falando, as meninas, meu coração foi num ritmo tranquilo, como se fosse realmente batendo, mas eu sentindo o coração bater, eu ouvia ele bater. Quando eu não consigo ver o nome de quem falou agora por último. A Rosicléia. Quando ela fala de Nossa Senhora, né, sobre o meu coração, ele pulsou muito forte, mas não foi um pulsar, como que eu vou dizer, um pulsar de aflição, foi um pulsar de alegria, de um reconhecimento. Que bom que alguém viu, que alguém conseguiu enxergar algo assim. E eu fico só com um sentimento, Rosicléia, que gerou uma grande confusão quando você falou para mim Nossa Senhora de Guadalupe na Venezuela. Porque para mim Nossa Senhora de Guadalupe é no México. Para mim toda a questão de Nossa Senhora de Guadalupe é no México. Eu até fui olhar na internet, eu falei, gente, será que eu tô atrapalhada desse jeito? Aí eu fui olhar, na internet também aparece no México. E aí eu falo, ué, eu tinha tido uma percepção de outras coisas de Nossa Senhora, mas não de Guadalupe. Então tem uma questão de localização, de locais, de localizar algo com o seu discurso, entende? Sim, perfeito. E é interessante também, porque quando eu busquei, eu também vi no México. E quando eu recebi essa mensagem, era de alguém sobre a Venezuela. Então, isso que também ficou confuso. Eu falei assim, gente, mas é uma coisa ou não? Como o mesmo sentimento do meu sonho. Eu vou ou eu não vou? Eu faço ou eu não faço? E sabe, aquele sentimento de eu posso ajudar ou não posso ajudar? Uma dúvida, né? Sim. E nesse instante cai uma pena aqui na minha frente, mas lá fora, porque tem muito passarinho aqui na minha rua, né, na casa. É muito interessante. Mas olha, para mim aí tem uma metáfora tão grande. Lá fora cai um passarinho. Todos nós falamos, nossa, olha a presença do anjo da guarda. Não, porque tem muito passarinho aqui na minha casa. Aqui tem um sentimento, assim, eu sei que você não está duvidando do anjo da guarda, mas aqui tem para mim tem uma metáfora para essa constelação, né? Uhum. Ainda ter que justificar racionalmente algo e deixando aquilo que é impalpável do sagrado de lado, entende? Tipo assim, não é você, Rosicléia, é a correção que alguns precisam, entendeu? É a correção que alguns realmente precisam sentir no coração. Ah, porque tem muito passarinho, né? Quantas vezes tinham muitos passarinhos? Qual é a chance de cair uma pena agora, nesse instante? E silenciou tudo. Todos os passarinhos silenciaram. Kátia, me veio só essa frase: olha o que vibra atrás, porque as minhas costas, elas não param de vibrar. Eu estou sentindo algo assim, sabe, quando todo mundo vai falando, o negócio está vibrando. Então, me veio só essa frase: olha o que vibra lá atrás. E é interessante quando você fala isso, porque a Rosicléia fala que a pena cai na frente. Eu estou tentando descobrir o que é aquela mandala e aquele círculo amarelo que estão lá atrás dela. Eu estou enxergando uma mandala pendurada na parede e depois uma outra, não sei se é uma mandala, um desenho pendurado na porta. E eu fico o tempo todo olhando para aquilo falando, mas a pena que está passando na frente, isso daí a gente já sabe que é pena o dia inteiro. Quero saber o que tem ali atrás, que eu ainda não sei o que é. Né? Faz muito sentido. Quando você chama a atenção, você confirma que eu preciso insistir em olhar o que tem para trás. É uma mandala da espiritualidade, roxa, e o amarelo é o que é o pulsar, é o olhar todos os dias de manhã, que é o amanhecer.
E as duas mandalas foi feita pela minha mãe. Kátia, e quando você fala em olhar para trás, desde que a Silvana estava falando, eu sentia vontade de olhar para trás. O que vinha para mim era isso: olhe para trás, veja o que tem lá atrás. E vocês não vão acreditar, tá a coisa mais linda do mundo, porque a gente teve muita chuva e o mar estava bem revolto, não estava. Mas hoje ele está lindo, calmo, plácido, um azul meio pro prateado, quase não sai. Tá assim, bonito de ver, sabe? Aquela coisa. Eu olhei e tava me dando uma calma. E quando você perguntou, Rosicléia, o que é que tem lá atrás? Então, lá atrás tem um mar calmo, tranquilo, sereno. E eu enxergo do seu lado esquerdo o sol. Porque pra mim aquela janela tá com um sol nascendo atrás dela ali, sabe? Tipo assim, como se fosse um sol, aquela porta. E aí fica pra mim assim, lá atrás tem o sol, lá atrás tem a mãe, lá atrás tem a origem. Então, não é olhar para trás e ficar preso ao passado, mas é entender que é lá que precisa, é para lá que nós precisamos olhar, porque é dali que surge o que precisa ser visto. Kátia, Sim? interessante a confusão entre Nossa Senhora de Guadalupe e que estava no México e na Venezuela. Guadalupe é a padroeira do México e a Nossa Senhora de Coromoto é a padroeira da Venezuela. Ambas foram representações da Nossa Senhora que se materializou frente aos índios. E ambas são as duas, ela deixou mostra viva que quando fazem os experimentos para determinar as duas imagens, tanto Guadalupe quanto Coromoto, são imagens que estão classificadas como vivas, que têm características que são próprias de humanos. E Coromoto Divina Pastora é a mesma? Não, são duas diferentes. A Nossa Senhora de Coromoto apareceu literalmente para os índios, eles chamavam ela de Bela Senhora, e foi quem conduziu os índios a ir a se batizar. Ela apareceu, acho que umas 3 vezes, ante uma família de indígenas, e a Divina Pastora é uma Nossa Senhora que é de Sevilha, e veio por erro uma imagem para a Venezuela, que é uma das mais seguidas do mundo, que congrega mais fiéis no dia dela. Perfeito. Kátia, Sim. quando a Liane vai falando, eu me lembrei de que no primeiro momento me veio assim, mas eu não conheço a Venezuela. Mas é como tipo assim, eu não sei nada dela, não conheço ela, mas eu tô ali. É, eu vou, assim, eu me senti assim até, sei lá, parece que bonita, uma presença, algo alegre mesmo. Cheguei, tô aqui. Eu tenho buscado ficar em silêncio, porque como eu sei a representação de vocês, eu não quero imprimir muito a minha interpretação. Kátia, e a hora que a Silvana foi falando, me deu um arrepio, assim, eu acho que é alguma coisa que continua da primeira constelação. Me veio, assim, uma completude, sabe? Veio um sentimento de completude. Assim, é o que precisava incluir. Eu não sei o que isso quer dizer. Faz todo sentido, Fernanda. Quando a gente terminar as representações, eu trago o que surgiu para mim exatamente com essa sua fala. Kátia, Sim. quanto a Eliana fala
sobre as representações de Nossa Senhora, eu não conseguia entender nada. Eu tentava colocar ali o pensamento, tentar entender a história, mas eu não consegui. Não, virou uma confusão na minha cabeça. E representa assim, meu quadril está preso, está tão pesado na cadeira aqui, que parece que eu não consigo me mover. Estou presa aqui na cadeira. O quadril, muito pesado, muito estranho. Alguém mais? Kátia, eu tenho a sensação, sentimento um tempo atrás, que a Neide quer falar uma coisa e ninguém deixa falar. Não sei o porquê, mas é um sentimento de ela quer e não consegue como. Eu também tive essa sensação. E aí, quando a Eliana fala que eu tenho algo a dizer, me dá uma emoção e vontade de chorar. Antes, um pouco, quando a Eliane falou, me doeu muito essa parte aqui. Até então, eu só sentia, assim, calor no coração, as mãos quentes e acolhimento. E o que me levou a levantar a mão para falar foi uma pergunta que eu fiz, mas eu vou entrar, e aí veio, assim, uma lembrança familiar, muito, muito remota, assim, bem, e aí que é Nossa Senhora, que na minha família, por parte do meu avô materno, falava-se de Santa Rosa de Lima, e me parece que isso tem a ver com a Venezuela. Santa Rosa de Lima um bairro em Caracas, um bairro muito tranquilo e que tem também uma escola com esse nome e tem algo, agora não me lembro o que, mas tem um significado importante, é a Santa Rosa de Lima lá. Eu estava precisando que a Neide falasse, porque a minha sensação era essa, para mim, o que falta é o que a Neide vai me falar. Quando a Neide falar, eu me tranquilizo. E foi isso que aconteceu. Deu uma felicidade e para mim já esvaziei. Olha só, Santa Rosa de Lima foi uma mística de ordem terceira dominicana, canonizada pelo Papa Clemente X em 1671. Santa Rosa é a primeira santa nativa da América e padroeira do Peru. Nascimento 20 de abril de 1586 em Lima, no Peru. Falecimento 24 de agosto de 1617 no vice-reino do Peru. Deixa eu ver se a gente tem mais. Canonização 2 de abril de 1671. Ver se tem mais alguma coisa. Filha de pais espanhóis, chamava-se Isabel Flores, até ser apelidada de Rosa por uma empregada índia que a admirava, dizendo-lhe: "Você é bonita como uma rosa." Fala um pouco da mudança de nome. Não tenho mais informações. Me chama a atenção a mudança de nome. Alguém mais?
Kátia? Sim. Para mim, quando eu falo em mudança de nome, não vem mudança de nome, porque de Flores ela foi para Rosa. Só a sensação que me veio é essa. O nome dela não mudou. Só foi, como se, sabe o batismo? Uma atribuição diferente. Isso, só foi isso, mas o nome dela ela não teve mudança de nome. E essa questão de rosa e flor foi o sagrado agindo. A hora que a Simone fala, me vem a palavra transmutação. A hora que a Neide abriu o microfone para falar, foi me dando um calor. Eu fui me sentindo muito bem. Abri meus olhos. Quando você trouxe a história de Santa Rosa de Lima, eu fiquei muito feliz. Eu consegui entender e compreender toda a história, tudo aquilo que você trouxe. Eu estou bem agora. E durante todo o nosso movimento, muitas pluminhas subiram, desceram. E eu falava, gente, não vou ficar falando de novo, porque é toda hora, mas agora o meu sentimento é, mas eu preciso ao menos relatar que foram muitas. Alguém mais? Kátia, interessante Sim. que foi 3 países que teve que ser falado: México, Venezuela e Peru. Parece que é uma conexão de 3. Então, para mim, é muito sagrado se conectando também. Sim, Eu faz fico todo bem. sentido. É interessante quando você fala isso, é como se eu enxergasse no centro da mandala o Espírito Santo. O que faltava ser visto está sendo visto agora. Quando você, Kátia, fala das penas, eu vejo uma chaminé de pena. É muito. Nossa. E a palavra Peru, desde que começou, me chamava muita atenção. Peru. Eu não entendia nada, mas quando fala do sagrado, eu fiquei pensando quando você falou do nome, que a Simone falou, não mudou nada, eu senti uma alegria assim, e eu lembrei do sobrenome da minha mãe, falei, meu Deus, o sobrenome da minha mãe. A minha mãe era Bispo Celestina, né? E aí, não sei porquê, mas o Celestino me veio como sagrada, e eu falei, mas não é com S, é com C. E aí vem de novo, né? Tipo, gente. E aí o sobrenome da minha mãe se tornou de Bispo para Lima, né? Ficou Celestina Lima. Meu sentimento é que a gente chega no esvaziar agora. Eu quero saber se alguém mais tem algo a colocar, se a gente pode seguir para uma finalização. Quanto a Simone não, a Silvana agora falou, me veio Natal, mas não Natal, né? Assim, 25 de Natal, nascimento de Cristo. Me veio muito forte. Algo mais?
Vamos então acolhendo no coração todo esse movimento, essa cura silenciosa que nos foi entregue. Acolhendo essa oportunidade com gratidão. Gratidão a tudo que foi trazido, elucidado. Fazemos uma reverência. Podemos ir voltando. O que aconteceu? A fumacinha, que não parava parece que ela se propagava, para mim tem duas mensagens. Uma que está muito clara e a outra que ainda não está clara. E para mim, essa mensagem que não está clara, ela ainda vai vir aí nos próximos meses esclarecer algo. Que é realmente a imagem que eu tenho do Vaticano com a chaminé e a fumaça saindo, e que hoje a Silvana falou de uma chaminé de plumas, de penas, né? E eu não entendo ainda o que é, mas é uma coisa que eu até tinha comentado com algumas pessoas esse final de semana. Aos poucos a gente vai entender o que isso quer nos mostrar, mas para mim tem muito mais uma questão da questão espiritual do que do nosso movimento aqui. Agora, a fumacinha começou a se mostrar muito intensa essa noite para mim, e aí me vinha um sentimento de que a Venezuela tinha uma grande oportunidade de contribuição, de propagação das curas, das bênçãos, pelo volume de situações que abordam a existência de Nossa Senhora com diversos nomes, de repente padroeira de diversas situações, né, trazendo abordagens distintas, mas sempre com o objetivo, propagar cura, amor, né, a prática da fé. E aí eu pedi para a Ileana hoje de manhã quantas eram, né? Aí ela me falou, me ajuda nos nomes, Ileana. Virgem de Betânia, Chiquiqui, é isso? Chiquinquirá. Chiquinquira, Divina Pastora e Virgem do Vale. Eu acho que no seu relato não tinha a Coromoto, tinha? Não lembro se tinha, mas é a padroeira, seria a quarta. Não, seria a quinta. Vale, de Betânia. Betânia, Divina Pastora, Chiquinquirá, é a quinta. E Coromoto. Pois bem, aí eu perguntei para ela, são 4? Aí ela respondeu, sim. Falei, bom, a gente precisa entender quais são as mensagens de todas essas denominações de Nossa Senhora, e a gente não deu o devido valor para isso. E aí eu senti que essa fumacinha que elas propagavam, e aí foi interessante que a Eliana falou, cada uma fica num ponto. Eu falei, nossa, pontos estratégicos de propagação de amor. Para mim, essa fumacinha representava o amor expandindo e levando a cura. Aí eu falei, bom, vamos dar voz a tudo isso. Quando eu senti isso, eu me lembrei que de madrugada, Nossa Senhora falava assim para mim, olhe para Betânia, olhe para Betânia. E eu falava, meu Senhor, Betânia, a primeira coisa que me veio na cabeça é a médica que a gente tem, a participação dela com as mães do SUS. E eu falava, meu Deus, Betânia, médica, as crianças com a síndrome do gêmeo sobrevivente, o que eu tenho que olhar para ela? Será que ela está precisando da minha oração? De madrugada eu ficava, será que ela está precisando da minha oração? Bom, de manhã eu passo uma mensagem para ela, para entender o que está acontecendo, saber se está tudo bem, alguma coisa assim. Aí, quando eu sentei para colocar aqui, a primeira coisa que me veio, Virgem de Betânia. E eu disse, nossa, Nossa Senhora tem alguma mensagem no que diz respeito a um caminho para a correção, para a cura da síndrome do gêmeo sobrevivente. Me surgiu isso muito forte. Então, essa constelação tem um propósito de entender que todas essas representações de Nossa Senhora dentro da Venezuela, ela quer trazer para a gente também as inspirações relacionadas a toda a nossa prática de atendimento com a síndrome do gêmeo sobrevivente. Olha como a coisa foi se construindo. E aí eu fui sentindo quais eram as representações. E eu contei e coloquei 2 vezes um número para uma das questões. Então eu coloquei 1 era a Virgem de Betânia, que foi representado pela Eliane.
O 2 era o caminho para a cura da síndrome. Só que eu coloquei o 2 e o 7. Eu não sei por que eu fiz isso até então. Eu não sabia por que eu fiz isso. E eu falei que eu precisava de 7 representantes. O 2 foi a Neide. Aí, o 3, como que é? Já esqueci de novo. Chiquinquirá. Chiquinquirá. Era a representação de Nossa Senhora de Chiquinquirá, que foi a Simone. O 4, e olha a minha dificuldade de lembrar o nome, de falar o nome, você quase não falou o prateado, né? E a questão do nome. O 4, que foi a Rosicléria, era o propósito, entender o porquê nós estávamos fazendo essa constelação. E ela trouxe a questão do diagnóstico, do sonho do médico, tudo isso. Olha que coisa mais fantástica. O 5 era a Divina Pastora, que foi representada pela Ileana. A 6ª, a Virgem do Vale, representada pela Fernanda. E todas foram trazendo insights, né? O que a Fernanda falou, né? Eu não sei, mas tem uma questão relacionada à primeira constelação. A primeira constelação, a Fernanda me representou. Na ordem de chegada, o número 1 representaria a mim mesma. Aí me veio muito forte que é a mensagem de Nossa Senhora que está dentro de cada um de nós, que está junto de cada um de nós. Então, quando ela disse, tem alguma coisa a ver com a primeira, veio para mim a metáfora, olha, eu sou a mãe que me manifesto de diversas formas, com diversos nomes, para que possa permanecer na vida de vocês junto de cada um de vós. E aí, quando eu vi que eu já tinha numerado o caminho para a cura com o 2, falei, caramba, ficou o 7. Só que por outro lado eu falei, nossa, eu falei na constelação anterior para ninguém esquecer de se colocar. E eu tinha esquecido entre os representantes de colocar a representação de cada um de nós. Olha só, eu tinha falado, não se esqueçam de se representar. E nesse, eu não tinha posto, eu falei, claro, o número 7 é cada um de nós. E aí chega depois a Ileana falando que são 5, não são 4. Então, de novo, Nossa Senhora buscando se manifestar através de cada um de nós. Era a confirmação que eu precisava, que a Fernanda tinha trazido já também. Então, vejam o quanto nós tivemos de elucidação sobre a presença de Nossa Senhora no que diz respeito à bênção, a todo o olhar dela voltado para esse caminho para a cura do gêmeo. A Fernanda dizendo, olha o que está atrás, o que vibra atrás, né? Insistindo para olhar para a mãe. A Simone trazendo, a Simone que representava uma outra denominação de Nossa Senhora, olhem, né, o que a gente tem ali atrás, agora é uma calmaria. Então vejam, é interessante depois a gente assistir com os olhos clínicos essa constelação de novo e entender o quanto essa energia da Venezuela, que vem representada através da Ileana, que está olhando para toda a parte científica da síndrome, tem a nos ensinar e potencializar a consciência que nós estamos buscando para o diagnóstico. E o quanto nós precisamos confiar, quando vem a Rosicléria o nosso propósito, e eu trouxe a consciência do, é a peninha, mas é porque está caindo por conta do passarinho. Não, a gente tem realmente que praticar essa confiança de que os sinais estão se mostrando e a gente tem que enxergar. Tanto tem que se enxergar que neste momento, até agora a Patrícia estava com a câmera fechada, e a Patrícia abriu a câmera nesse momento e mostra ela, mãe e filhos unidos. Quando eu estou dizendo sobre o diagnóstico, estou dizendo que a Rosicléria trouxe, que nós precisamos confiar nos sinais que Nossa Senhora está dando. A Patrícia aparece como mãe segurando o seu filho no colo. E lembrando quem estava na imersão, que anteriormente nós tivemos uma Patrícia que precisava ser vista e nós não entendemos muito bem, ela passou por ali para ser vista.
no lugar de uma mãe que estava ausente, porque tinha que estar junto do filho. Olha o que a gente está entendendo aqui. Muitas mães não estão ocupando o seu lugar sistêmico porque ainda estão fazendo o movimento de seguir o filho que não pode estar presente. Muitas mães não estão posicionadas no seu lugar sistêmico porque possuíram dentro do ventre um bebê que não foi visto, e esta falta de revelação está tirando a mãe do seu lugar sistêmico. E essa consciência de cura precisa passar pelo reposicionamento da mãe dentro do sistema. Temos um passo a mais aqui hoje. A ressignificação passa pela reorganização do lugar da mãe dentro do sistema. Vamos agora deixar esse conhecimento propagar dentro da gente e entender como ele deseja que essa prática venha à superfície. Olhar para a estrutura, né? E aí, quando eu falo isso, também me vem, aí assim, eu vou falar, a mais leiga de todas, a Ileana vai tremer na cadeira agora. Mas sabe o que me vem? Aquele sentimento, a imagem da coluna, e sabe quando a gente vê a imagem do DNA, aquele espiral? A minha sensação é que quando a Fernanda estava pedindo para olhar para a coluna, é para olhar para esse espiral do DNA. Tem alguma coisa aí que precisa se mostrar para a gente. Enfim, vamos agora soltar, senão a gente entra na palavra vazia, né? Fechamos os nossos olhos, reverenciamos toda essa elucidação. Que trabalho lindo que nós fizemos hoje, né? Complexo, profundo, mas que lindo. E ninguém imaginava que nós estávamos tratando de um movimento tão sagrado. E muitos de vocês trouxeram abordagens referentes ao sagrado, né, a imagens de toda a parte de espiritualidade. Olha como esse processo é profundo, gente, como é maravilhoso. Ninguém sabia do que se tratava. Eu podia estar falando do presidente, do exército, eu podia estar falando de qualquer coisa. Né? Olha como esse inconsciente é forte, né? Vamos lá, um dia abençoado para vocês, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Ileana, obrigada pela contribuição, olha que lindo que está saindo tudo isso. Um beijo, obrigada para todos os representantes também. Beijo, fiquem com Deus.